Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus, joia preciosíssima. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Quero falar um pouco sobre transformação ou transfiguração, tá bom? Muito obrigado você que compartilha nossos vídeos, sabe que você me ajuda na evangelização. Então, quando iniciar, ok? Não esquece, dá aquela curtida. E quando terminar, você compartilha nossos vídeos, amém? E com isso nos ajudará bastante, ok? Na evangelização. Faz comentário também da onde você está assistindo o vídeo, faz seu pedido de oração, estarei orando por você, ok? As pessoas estiverem fazendo seus pedidos aqui, eu estarei orando por essas pessoas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Me ajuda aí, gente. É muito fácil. Nas letrinhas azuis embaixo é um link. Quando você clica ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever, pronto. É automático, já está inscrito. O que é o Café com Deus? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você, sim, por você e sua família. Romanos 12, 2 está escrito assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eita glória, hein? Maravilha. Bom, em falar em transformação, ou mesmo, né, em transfiguração, a palavra grega, né, que originou essa palavra, ela vem lá do grego, escrito metamorfo, que significa metamorfose, ok? É o mesmo que mudar para outra forma. Isso aí. E o melhor exemplo disso, eu quando era menino, né, estudava no primário, na escola primária, a gente era ensinado, tinha uma matéria chamada ciências, então a gente era ensinado a pegar girino. No córrego, a gente pegava o girino, trazia num vidrinho, né? E a gente via transformação. Aquele girino, com o passar do tempo, ele se transformava em sapinhos, né? Que depois cresciam. E a outra transformação era o lagarto, a lagarta, melhor dizendo, né? A lagarta, que a gente estudava acerca dela, ela ia caminhando até procurar um local aonde uma casca, por exemplo, né, de árvore, ela se escondia ali debaixo, ali por trás, e ela ia formar ali uma cobertura chamada de casulo, e ficava ali por um tempo. Depois havia uma metamorfose, uma transformação, e dali saía daquele casulo uma borboleta voando, né? Muito lindo. São exemplos aí de transformação. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós não devemos conformar com este século, com este mundo, né? O mundo tenta te colocar uma forma de aceitar o errado por certo. E o certo para eles, a forma deles, é errado. Você é retrógrado quando você não aceita certas coisas, né? Porque a palavra de Deus é contra, e se você é assim, você se torna de tudo fóbico por aí afora, né? Não pode ficar falando muito que o canal é até cortado. Então, taxam que você é retrógrado, não é verdade? Porque você tem que ser
aberta ao novo. E o novo anormal quer que seja o novo normal. Né? Famílias com conceitos diferentes e tantos ensinos mais, tá? Que ferem princípios de Deus, princípios bíblicos. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos, então está escrito aqui, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí. Então, a gente começa a aprender que o casulo, quando é formado ali, é o sinônimo de quê? De um enterro. Alguém que está entrando ali para morrer. A verdade é essa, para morrer. Porque nós precisamos de morrer para o mundo e nascer para Cristo. É o que diz, ensina a Escritura. Morrer com os nossos delitos e pecados, com os nossos gostos que tínhamos, nossos prazeres pecaminosos. Morrer para o mundo, para esses desejos, né, da carne, porque ela faz inimizade para com o nosso Deus. A porfia, né? A maledicência, né? Que é a fofoca, os partidos, tomando partido, e a inveja, o ciúme, tantas coisas, né? Que são obras da carne. Está escrito lá a paixão lascívia, desenfreada, a luxúria, que é o pecado da sexualidade, né? Fornicação, adultério, avareza, que é o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é pecado, mas o amor a ele é, porque por amar o dinheiro mata-se. Está aí tráfico de droga na nossa cidade, que está acontecendo constantemente. Ontem mesmo foi morto 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, sei lá por aí, esse horário, num bairro aqui próximo à nossa igreja, Batista em Renovação Espiritual, no mesmo bairro. E já à noite ficamos sabendo que foi morto no bairro Goiabal, que é um dos bairros mais violentos da nossa cidade. É o segundo bairro maior de populacional nosso aqui. A Vila Caxias é o maior, o segundo maior é o Goiabal. Já mataram mais um. Gente, tudo no mesmo dia. Lá em Paraíba está violento, que só a graça. E a gente, como igreja, precisa juntar nossas forças. Cleapa está aí, Conselho de Líderes Evangélicos, convocando as igrejas para reunião para orar. Vamos juntar nossa força de pastores, de obreiros e orar. Os dias são maus, a gente tem que andar mais de joelho do que de pé. Essa é a transformação que a gente, da nossa mente, que a gente precisa buscar, a vontade de Deus, que é o clamor, a intercessão por vidas. Jovens estão sendo ceifados. Na luz do dia, não respeitam mais, rua cheia. Chegam de moto, chegaram, né? Lá parece que eu ouvi falar, 2 motos. E puxaram o dedo mesmo e pronto, e saíram de moto normalmente. Gente, só Jesus na causa tem misericórdia. E diz que tinha um evangélico que ia cortar o cabelo, estava lá dentro, foi ferido e está no hospital, está ruim na UTI. Quer dizer, estava num lugar, né, errado, não sei, ou na hora errada, vamos pôr assim, no lugar certo, mas na hora errada. Terrível, gente. Misericórdia, Jesus. Está entendendo? A gente precisa morrer para os prazeres deste mundo. Tudo isso por causa de poder, de dinheiro, matam com facilidade. São gangues, né? Gangues é isso que chama? Uma matando a outra, uns matando outros, são, né? Facções.
que a Bíblia condena até, né? A facção, a gente não deve tomar partido. Então, um partido, a facção, né, criminosa vem matar outra, vem vingar, é assim, porque de cá matou de lá, e assim vai. E diz que tem uma lista aqui de um monte jurado de morte, já morreu um monte, e tem mais um monte. Gente, tem misericórdia, Senhor. Né? Temos que orar como igreja. Nós não podemos aceitar isso. Isso é normal. Não é normal. Essas coisas não podem ser normal. Morros do Rio de Janeiro tomados por criminosos não pode ser normal. Há pessoas de bem morando lá, não pode ser normal. A gente precisa orar. Está dominado, não pode. Mas por quê? A corrupção dominou. E a corrupção dá o aval para esse pessoal. Né? Aí você cruza os braços, fazer o quê? Não, nós temos que fazer orar. Clamar a Deus. Então vamos voltar aqui. Enterro, quer dizer, morte, precisa de morrer o nosso eu. É o que diz lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus dizendo sobre carregar a nossa cruz. Né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é matar, é crucificar o nosso eu, as nossas vontades, negar a nós mesmos, nossas próprias vontades, em detrimento da vontade de Deus, abrir mão para que a vontade dele prevaleça em nossa vida. Essa é a transformação que a gente precisa. E aí eu aprendo tanto aqui, gente. Existem os anos de silêncio que Deus coloca em nós para haver uma transformação. Moisés passou por esse período, no deserto. Lembra que ele quis resolver o problema com as próprias mãos? Quando ele viu, ele estava até certo dentro da sua razão. Mas não é assim que se age. Não é como o mundo age. Ele quis fazer vingança com as próprias mãos quando viu um soldado egípcio espancando um hebreu. Ele tomou as dores e matou o soldado egípcio. Não é por aí. Ele era arrogante, ele era né? Me fugiu a palavra agora, valentão. Né? Você vê que ele matou um homem. E justiceiro, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Deus precisou de levar ele para o deserto para tratar ele lá durante muitos anos. 40 anos no deserto. Ele casou, constituiu família, até o momento que Deus falou: agora é a hora. Mas ele passou por muito processo. E a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Não tinha ninguém mais manso do que ele. Olha como Deus transforma. O deserto nos transforma, o silêncio nos transforma. Outra pessoa, Abraão. Abraão também passou por um silêncio, porque saiu da sua terra, da sua parentela, confiou em Deus, mas ouviu a sua mulher, havia uma promessa, e ele não conseguiu aguardar a promessa, ouviu a mulher para entrar, né, ter relação com a egípcia, com Agar, com a empregada deles. E aí veio um filho, Ismael, um filho que ele amou, mas que foi um problema sério para ele no seu relacionamento com a sua esposa Sara. Ponto dela mandar despedir a criança. Por quê? Porque depois veio o filho da promessa. Entende? E ele precisou passar por todo esse processo, né, para ser abençoado, receber a promessa. Foi um verdadeiro silêncio na vida dele, deserto que ele enfrentou, né? O outro foi José. Você conhece a história de José? Por causa de contar os seus sonhos, expor os seus sonhos, o que aconteceu? A inveja dos irmãos. E deram como morto, venderam como escravo, e trouxeram para o pai o sangue, né, de um animal, dizendo que uma fera atacou José lá no deserto, lá na mata, né? E o pai chorou. E José passou por um processo de escravo, um processo né, de ser julgado injustamente.
e esquecido, viveu em silêncio por muitos anos. Ninguém sabe a dor, sabe os problemas que José enfrentou, contado nas Escrituras, mas ninguém sabe a dor que ele passou interiormente. E outro é o próprio, também João Batista, enfrentou, viveu num deserto, diz a Bíblia, até que ele foi chamado para se manifestar, pregar o arrependimento. Mas por quantos anos ele passou num deserto esquecido? E o próprio Jesus também, desde que do 8º dia que ele foi lá circuncidado, até os 12 anos, foi um período de silêncio, que a Bíblia não fala a respeito dele, e depois dos 12 anos, até os 30 anos também outro silêncio. Precisou passar por esse processo de aprender a obediência para iniciar o seu ministério. Amados, Deus nos nós passamos anos assim, né? Eu mesmo estou passando, já passei por um processo no princípio do meu ministério, estou passando por um outro processo de silêncio, né, de ficar na minha, de se afastar de muita coisa. Deus tem me colocado assim, porque eu acredito que estou sendo preparado para algo grande. Eu creio e acredito que você também que está passando por isso, se você compreender o processo, porque Deus não nos revela o processo. Se revelasse, a gente fala, eu não quero passar por isso tudo. Para quê? Prefiro não passar, prefiro desistir do projeto que o Senhor tem comigo. Então Deus não revela por isso. Só depois que a gente passa, a gente vai saber o que passou para ter como contar. Amém? Mas a gente precisa aprender que existe o descanso de Deus. Como o Senhor descansou no 7º dia, fez a obra em 6 dias, descansou no 7º, e instituiu o ano sabático, né, para a lei, para o período da lei, de descanso, e até para a terra também, que tinha um ano sabático, era um ano de descanso, que não podia plantar, e nem colher da terra, a não ser aquele fruto que caía normalmente. A gente precisa descansar em Deus. É um momento que a gente fica igual, né, a lagarta no casulo, descansando um período, porque está sendo forjado uma nova forma em nós. Quando ela sai dali como uma borboleta, né, voando, livre, leve, solto. Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer na minha. E a gente precisa entender esse processo. Mas nesse processo, o que a gente faz? A gente fica preocupado ou a gente adora? Precisamos adorar a Deus. Se os israelitas tivessem adorado a Deus, irmão, lá no deserto, não tinham rodado 40 anos sofrendo. Aquilo que em meses, né? Talvez um mês de caminhada, 2, 3 ou 4, não sei por qual das crianças, tinha que parar e tal, dos idosos, seria o percurso que durou, na verdade, 40 anos. Mas por causa de quê? Porque não adoraram a Deus. Só vieram adorar depois que atravessaram o Mar Vermelho, né? Ou melhor, depois que entraram na Terra Prometida, é que vieram adorar. Então a gente precisa adorar a Deus, irmãos, antes de receber. Adorar a Deus pelo processo que está sendo forjado em nós. Porque Deus nos ama e tem o melhor para nós. Você não pode ter dúvida disso, que Deus te ama, está interessado na sua causa, está aproveitando com isso a sua dor, é um processo que você está passando, o seu sofrimento, a sua luta, é um processo de Deus para transformar você, para entender que a vontade de Deus é melhor para nós, é boa, perfeita e agradável. Amém? Seus mandamentos não são pesados, é o melhor para nós. Se você se deixar, né, como Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tomar a cruz é tomar o seu sofrimento. E entender que é um processo que Deus está fazendo e adorar o Senhor. Segue a Jesus, ele diz, siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga Jesus. A orientação dele, não faça nada por você mesmo. Amém?
Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que Jesus passou, pelo processo que ele aprendeu da obediência, sujeitando ao Senhor, carregando a sua cruz. Que nós também possamos fazer, negar a nós mesmos, as nossas vontades, carregar a nossa cruz, seguir o Senhor. A tua vontade é o melhor para nós. Os teus mandamentos, a tua orientação que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas que nos acompanham no Café com Deus, transformando os seus corações, a sua mente, Deus, para compreender o melhor do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós, para confiar em Ti e adorar o Senhor. Ser grato ao Senhor pelo processo que estamos passando, porque há coisa maravilhosa que nos aguarda. Em nome de Jesus oramos. Abençoa essas vidas, traz paz ao coração, momento de descanso, que essa pessoa possa descansar em Ti, confiando no Senhor, que o Senhor está no controle, nada fugiu do Teu controle. A bênção está nas Tuas mãos para nos dar no momento certo, mas nós precisamos ser preparados para isso, para que isso não nos faça ensoberbecer, Deus, nos tornar vaidosos, orgulhosos. Não, Senhor, para perdermos a nossa bênção, mas para que estejamos preparados para continuar glorificando o Teu nome, até quando tudo estiver bem, tudo bom, nunca esquecer de Te agradecer e Te adorar. Mas antes mesmo agora, ainda no processo, Te adorar, porque o processo vai ser acelerado se nós aprendermos a Te dar louvor, Te dar glória, Te dar honra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, hein? Aleluia!